Toda a hierarquia dos vampiros de Anjos da Noite explicada. Os anciões antigos. No topo de toda a hierarquia dos vampiros, do surgimento da sociedade vampírica até o ano de 2003, apenas 3 governaram essa grande estrutura, os 3 primeiros vampiros. Começando por Marcos, considerado o pai de todos os vampiros, responsável por transformar tanto Victor quanto Amelia. Juntos, eles formaram os Anciões, uma tríade que representava a autoridade máxima dentro da sociedade vampírica. Seu poder era absoluto. Isso era possível porque eles não governavam simultaneamente. Um deles reinava enquanto os outros 2 permaneciam adormecidos, dentro de um sistema conhecido como The Chain. Dessa forma, sempre existia uma única figura soberana no comando, evitando conflitos diretos entre iguais em poder e mantendo uma estabilidade política cuidadosamente controlada. Vistos como figuras quase míticas e os mais poderosos entre todos os vampiros, eles lideram por centenas de anos, moldando tradições, guerras e estruturas sociais. Ainda assim, guardavam segredos entre si e principalmente dos demais vampiros. Por exemplo, o fato de Marcos ser o primeiro vampiro era algo que poucos realmente sabiam ou compreendiam. Apesar de suas diferenças ideológicas e estratégias distintas, existia um respeito mútuo entre eles. Afinal, faziam parte da mesma elite ancestral, unidos por origem, poder e pela responsabilidade de manter o domínio vampírico. Conselho. Logo abaixo dos anciões encontra-se o Conselho. Eles são os vampiros mais poderosos e influentes fora dos 3 primeiros, sendo a única organização capaz de forçar um deles a tomar uma decisão, seja por pressão política ou chantagem. O melhor exemplo é quando conseguem a execução de Sonya no 3º filme. Mesmo com o Victor sendo contra, ele precisa fazer isso devido ao seu cargo e às leis antigas dos vampiros, que o Conselho o forçou a cumprir. O que também demonstra o conflito interno de poder entre os vampiros. Mesmo com os anciões sendo absolutos, o mundo dos vampiros sempre é um ninho de cobras criadas. Já nos tempos modernos de Anjos da Noite, um novo conselho nasceu. Eles seriam a junção de muitos líderes de covens para formar um governo sem anciões, organização da qual Semira fez parte. Durando apenas 1 ou 2 décadas, foi logo tomado por algo mais forte. Mercadores da Morte. Toda a sociedade dos vampiros é governada pelos anciões e protegida pelos mercadores, sendo a segunda instituição mais antiga no mundo dos vampiros. Eles são a espada que cortam os inimigos e qualquer um, podendo ser aliado, amigo ou traidor, sendo treinados com armas e outros equipamentos de ponta para sua época. Das armaduras completas da era medieval às mais poderosas armas em tempos modernos. Os mercadores sempre foram muito bem equipados e treinados. Claro que o tempo de experiência também contaria muito. Durante a caçada de William, eles eram mandados diretamente pelos anciões. Em tempos modernos, já tem líderes internos e respeitam o resto da hierarquia dos vampiros. Mesmo assim, por uma questão de respeito e tradição, ainda poderiam tomar ordens diretas dos anciões. Este é um grupo que quase fica intacto durante todas as eras dos vampiros. Mesmo com eles fraturados por causa do purgo, os mercadores ainda se faziam necessários e continuavam a ser treinados e usados como proteção primária de todos os covens. Vampiros comuns. A base mais baixa no mundo dos vampiros é esta: vampiros comuns que fazem parte de um coven. Não que eles sejam desocupados ou não ocupem funções importantes dentro deste mundo, mas geralmente não possuem nenhum poder político real, sendo mais executores de ordens do que tomadores de decisão, vivendo sobre as regras rígidas e hierarquias bem definidas. Vampiras como a Erika demonstram muito bem isso. Ela foi feita por Craven, que possuía um cargo, e ela fica na cola dele tentando fazer mal a Celine, ao mesmo tempo que ganhar alguma coisa de seu mestre, buscando reconhecimento, status e talvez uma chance de ascender dentro dessa estrutura social. Estes vampiros possivelmente exercem outras funções e devem contribuir para a grande sociedade dos vampiros de alguma outra forma, porém seu papel é muito pequeno dentro de todos os filmes, servindo mais como peças de apoio que ajudam a reforçar a dinâmica real de poder e a atmosfera política do universo apresentado. Líderes de casa. Os vampiros aqui se organizam em covens, não em clãs. Tá achando o quê? Que isso é Vampiro à Máscara? Estes covens são localizações ou territórios que os vampiros comandam e onde tramam suas guerras contra os Lycans. Por isso, precisam de algum tipo de liderança local, e aí que entram os líderes de casa, figuras responsáveis por manter a ordem.
coordenar estratégias e garantir que as decisões dos superiores sejam executadas de forma eficiente. Nos filmes, vemos isso com mais força no quarto e quinto longa, com Thomas e Semira. Além do novo conselho, agora eles também aparecem como líderes de covens, com um poder político muito maior. Porém, essa função sempre existiu. Eles controlavam territórios conforme as ordens dos anciões e do conselho, muitas das vezes até participando dessas instâncias de poder e influenciando decisões estratégicas mais amplas, sendo figuras muito importantes para os vampiros locais. Esses líderes são essenciais para a comunicação interna, para a estabilidade política e para manter funcionando toda a complexa estrutura do mundo vampírico, atuando também como mediadores de conflitos e representantes da autoridade central. Regente. O poder dos anciões não é presente apenas quando estão acordados. Quando estão dormindo, eles possuem seus regentes. O mais famoso deles é Craven, que é o regente de Victor, ou seja, enquanto o ancião sonha com morceguinhos, ele é quem cuida de todos os assuntos que dizem respeito a este ancião. Craven consegue este cargo servindo por muito tempo ao lado de Victor. Nos filmes, nós não vemos quem seja o regente de Marcus, afinal, ele também estaria dormindo. Em questão de poder, eles ficam tanto acima dos líderes de casa e abaixo do conselho, sendo porta-vozes representantes das figuras mais importantes, lhes dá acesso a muita autoridade e respeito. Porém, esta nunca é total. Craven demonstra isso muito bem quando consegue trocar toda a escolta de Amelia e colocar seus homens no lugar, dando a chance para a emboscada que terminaria com a vida da anciã. O chefe dos mercadores, apesar de contrariado, o deixa acontecer. Caso ele fosse pego, seria julgado, só que não deu tempo, o Marcus terminou com ele antes. Membros do alto escalão. Esta é a categoria mais nebulosa que tem neste vídeo, pois sabemos parcialmente da existência de vampiros poderosos, tanto em termos sociais quanto físicos. Também temos conhecimento de outras camadas, como a da expansão econômica e riqueza de vários vampiros, além do fato que alguns claramente possuem mais influência do que outros, porém, quase nunca recebem um título oficial, claro, com raras exceções. Estes seriam os vampiros mais importantes dentro de um todo fora dos cargos, donos de terras, empresas com vastos recursos ou simplesmente antigos o suficiente para serem respeitados. Incluem membros de cortes vampíricas relevantes, conselheiros, estrategistas, historiadores, ajudantes próximos de vampiros anciões. Todos eles, entre outros, poderiam ser classificados como um alto escalão, um termo genérico que engloba muitos seres da noite cuja existência é sugerida, mas raramente explorada em profundidade. Hipoteticamente, teríamos até chefes de setores, onde os grupos de coven seriam organizados como regiões administrativas, sob supervisão específica. Essa ideia surge em um dos quadrinhos, sugerindo uma estrutura ainda mais complexa, embora nunca tenha sido realmente demonstrada nos filmes ou realmente bem explicada. Novos anciões. Parece um tanto estranho dividir os antigos anciões e os novos, afinal de contas eles possuem muitos pontos em comum. São os 3 vampiros mais poderosos e governam os vampiros. A diferença é que os antigos fizeram a sociedade vampírica e tomaram conta dela com um punho de ferro, e tiveram sempre seus interesses pessoais em mente. E muito mais importante, os antigos eram divididos entre eles, e os novos serviriam como um grupo mais coeso. Apesar dos anos de guerra, e Selene ter até mesmo se apaixonado por um Lycan, ela sabe que a rivalidade entre as duas espécies não acabaria do dia para a noite. Por isso ela fala em guerra, e David e Lina também seguiram este caminho. A grande diferença seria agora a nova liderança dos vampiros, que poderiam lhe dar uma grande vantagem. O outro ponto é que eles não tomaram o poder, e sim depois de demonstrarem-se membros úteis da sociedade, o Conselho viu este grupo como um potencial, e resolve fazer com que eles sejam os novos governantes, um meio de manter as tradições que os vampiros tanto gostam, quanto de ter uma liderança forte e organizada. Somente o futuro pode nos realmente demonstrar como essa liderança funcionaria e se ela quebrou.